Vamos dar início à correção da questão 8, que trata do tema lavra e propriedade dos hidrocarbonetos fluidos, que tem como seu principal espécie, né, o mais famosa espécie de hidrocarboneto, é o petróleo. Petróleo que está na pauta do dia, tendo em vista aí a exploração recorde do pré-sal, o interesse de empresas estrangeiras, de multinacionais, propostas de emenda de alteração legislativa do senador José Serra para alterar a destinação dos royalties do petróleo do pré-sal. A Petrobras também está na pauta da mídia, da imprensa criminal, né, com escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. Então a questão do petróleo está aí todo dia na mídia, mas para a gente poder entender mais sobre esses assuntos que estão na mídia, primeiro a gente rever alguns conceitos básicos. Então, na proposição da questão, tem a seguinte pergunta: pode empresa estrangeira realizar a lavra de hidrocarbonetos fluidos? Considerando a posição do STF, caso a referida empresa possa lavrar, a quem pertencerá o resultado da lavra? Fundamente. Olha, a empresa estrangeira, seja ela pública ou privada, pode realizar a lavra de hidrocarbonetos fluidos, assim como a nacional. Entretanto, para proceder com essa atividade econômica, ela deve ser contratada pela União nos termos do artigo 177, parágrafo 1º da Constituição. Isto, pois, uma vez que a lavra de hidrocarbonetos fluidos é regime de monopólio específico da União, que pode contar com outros parceiros para a realização dessa atividade. Isso, inclusive, a gente tem que ver, né, rever o artigo 177 da Constituição. Ele fala lá que constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos. O parágrafo 1º determina que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. A lei que se refere a este parágrafo foi editada no final dos anos 90, ficou conhecida como a Lei do Petróleo. Interessante também rever que os incisos 1 a 4 todos estão relacionados aos hidrocarbonetos, mas como a questão aqui envolve somente a lavra das jazidas de hidrocarbonetos fluidos, eu só transcrevi este inciso. Também é importante destacar que o inciso 5º do artigo 177 está relacionado ao monopólio da União dos minerais nucleares. Este, por redação do parágrafo 1º, não pode ter sua atividade contratada. Não pode ter sua atividade contratada, ou seja, a União não poderá contratar nenhuma empresa para auxiliá-la na exploração do monopólio dos minerais nucleares. Então, eu quero falar assim, destacar que esse contrato não pode ser confundido com o que está disposto no artigo 176 da Constituição Federal, pois nesse caso esse artigo 176 é apenas para os recursos minerais e potenciais de energia hidráulica, uma vez que essas últimas atividades econômicas não são monopólios, e sim atividades econômicas que podem ser passadas para os particulares, desde que sejam brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras com sede e administração no país. Vamos ver o artigo 176. Fala lá: as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantindo ao concessionário a propriedade do produto e da lavra. Interessante que esse artigo traz a palavra concessão, que isso é um regime de contratual distinto do que está dito no artigo 177, parágrafo 1º, como nós vamos ver daqui a pouco. O parágrafo 1º do artigo 176 determina que a pesquisa e a lavra dos recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante uma autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sobre as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei que estabelecerá as condições específicas
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Visto o artigo 176, vai caber um questionamento. Por quê? Se a hipótese da lavra de hidrocarbonetos fluidos é contrato e não concessão, haveria ainda a propriedade para o contratado? Pergunta análogo aqui à questão do artigo 176, que diz que é expressamente do concessionário a propriedade do produto da lavra, fato que não é mencionado no artigo 177. E essa pergunta foi objeto do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3273 do Distrito Federal, do qual o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Lei do Petróleo e a Constituição, entendeu que, embora o artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o artigo 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do produto e sua exploração. A propriedade do produto da lavra é inerente ao modo de produção capitalista. Assim, tanto as atividades previstas no artigo 176 quanto as contratações das empresas estatais ou privadas, nacionais ou estrangeiras, nos termos do parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição, seriam materialmente inviáveis se os concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se direta ou indiretamente do produto da exploração das jazidas. Assim, ao permitir que a União transfira ao seu contratado os riscos e resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração das jazidas de petróleo e de gás natural, também transfere a propriedade, recebendo em troca royalties para o resultado na forma da lei. Então, isso aqui é entendimento muito importante para no qual a ação direta de constitucionalidade 3273 do Distrito Federal pôs fim a qualquer dúvida de que o contratado na exploração dos monopólios dos hidrocarbonetos pudesse ter resultado da propriedade daquela atividade que ele está explorando, sobretudo no que diz, no que toca ao inciso 1º, que é específico para a lavra dos hidrocarbonetos. É isso aí, mais uma questão resolvida, aguardo vocês na próxima. Obrigado e um abraço.